Olá, eu sou Lucas, médico da unidade de valvopatias do Instituto do Coração, e hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito interessante e que é um assunto que vem atraído a atenção das pesquisas relacionadas à estenose aórtica nesses últimos em torno de 10 anos já. Fibrose miocárdica. Será que a fibrose miocárdica é um marcador prognóstico para os pacientes com insuficiência aórtica? Vamos lá então. Gostaria de lembrar o nosso algoritmo da Diretriz Brasileira de Valvopatias, mais uma vez, que indica que no caso dos pacientes terem uma valvopatia, agora vamos falar da estenose aórtica, uma estenose aórtica anatomicamente importante, a primeira coisa que eu tenho que avaliar é qual é a etiologia, em seguida se o paciente tem ou não sintomas relacionados a essa valvopatia. Se não houver sintomas relacionados à valvopatia, a gente busca então pelos chamados complicadores. No caso da valvopatia aórtica estenótica, os complicadores que são mais classicamente descritos são a queda de fração de ejeção para abaixo de 50%, o paciente com alterações no teste ergométrico que mostrem limitação funcional ou hipotensão no esforço e, por fim, a valvopatia crítica, o paciente com valvopatia aórtica muito importante, com critérios específicos. Mas será que esses seriam os únicos complicadores que deveriam ser levados em consideração para a indicação de intervenção mais precoce nos pacientes com estenose aórtica? E é aí que entra, então, a avaliação da fibrose miocárdica. Nós temos dois trabalhos que foram publicados recentemente, um em 2020 na New England e um outro agora no início deste ano na Circulation, falando sobre a cirurgia precoce dos pacientes com estenose de válvula aórtica. No trabalho da New England, entretanto, nós temos que os pacientes acabam tendo, em média, uma valvopatia já muito importante e que, portanto, essa cirurgia precoce já entraria de alguma maneira dentro daqueles critérios que hoje nós já consideramos como complicador. Com relação ao estudo Avatar, que foi publicado mais recentemente, uma das questões relacionadas à discussão a respeito dos seus resultados tem relação com o fato de que dentro do desfecho clínico composto entrou a evolução para a insuficiência cardíaca desses pacientes. E aí, uma vez evoluindo para a insuficiência cardíaca, esses pacientes, na verdade, acabam sendo pacientes com critério para a intervenção. Então, os dois estudos são muito importantes quando a gente vai discutir a intervenção mais precoce nos pacientes com estenose aórtica, mas os dois acabam tendo aí limitações específicas que limitam a sua aplicação clínica. Com relação à fibrose, então, é importante lembrar que a presença da estenose aórtica importante gera no miocárdio alterações, uma sobrecarga de pressão que leva tanto à fibrose quanto a hipertrofias significativas. Essas alterações estruturais do miocárdio, elas acontecem devido ao aumento da pressão intracavitária, mas também ao estiramento maior dos sarcômeros e a ativação de fenômenos inflamatórios, gerando TNF-alfa, aumento de TGF-beta, e fenômenos neurohormonais, aumentando os níveis de angiotensina 2, aumentando os níveis de aldosterona. Todas essas substâncias agindo no miócito geram um desencadeamento de segundos mensageiros que agem dentro da célula, levando então ao crescimento e disfunção patológicos do tecido. No caso dos fibroblastos, que estão ali na matriz extracelular do miocárdio, acontece algo semelhante. Esses mesmos fatores, TGF-beta, outros fatores inflamatórios, angiotensina 2, aldosterona, vão causar um estímulo para aumento da produção de colágeno, por um lado, e uma desorganização da quebra de colágeno, por outro, gerando um aumento da matriz extracelular ali entre os miócitos, que nós então vamos poder identificar através de exames específicos. O principal exame para avaliação de fibrose no miocárdio continua sendo a ressonância magnética de coração. Classicamente, a ressonância identifica áreas de fibrose através da deposição de gadolínio, o contraste utilizado na ressonância, em grande quantidade em áreas específicas cicatriciais.
Essa forma de identificação da fibrose é o chamado realce tardio, em que macroscopicamente é possível identificar áreas de hipersinal, áreas esbranquiçadas na imagem do miocárdio na ressonância magnética, como está sinalizado por esta seta na imagem que é apresentada agora. Uma forma mais moderna de avaliação da fibrose consiste no chamado mapa T1, que consegue identificar com que velocidade os íons de hidrogênio retornam à sua posição original depois que é desligado o pulso de radiofrequência da ressonância. No mapa T1, nós não temos a identificação macroscópica das áreas de hipersinal, porque elas não acontecem, mas ele consegue identificar através do software de avaliação das imagens qual é o tempo de recuperação desses íons de hidrogênio. Quanto maior a quantidade de gadolínio que se liga ao tecido, e vale a pena lembrar que o gadolínio é um contraste puramente extracelular, ele não entra no miócito. Então, quanto mais gadolínio tiver no tecido, maior a quantidade de matriz extracelular que esse tecido está tendo. Nos pacientes com estenose aórtica crônica, não tem por que eu pensar, por exemplo, que essa matriz extracelular aumentou por edema, né? Então, entende-se que esse aumento da matriz extracelular corresponde à fibrose miocárdica. Quando eu tenho o gadolínio em uma quantidade maior no tecido, eu encurto esse tempo de recuperação dos íons de hidrogênio e isso é detectado pelo software de análise das imagens. Através de uma fórmula matemática, eu consigo chegar até o chamado ECV, que é o volume de distribuição extracelular do gadolínio, uma forma de avaliação em porcentagem. Quantos por cento eu tenho no miocárdio de tecido extracelular? Ou o IECV, que é uma forma de avaliação da quantidade absoluta de tecido extracelular, de fibrose, também corrigindo esse ECV inicialmente encontrado pelo volume diastólico do ventrículo esquerdo. Quando é avaliado o realce tardio, os primeiros estudos nós temos lá em 2009, publicados na Circulation, esse trabalho mostrando que os pacientes, um trabalho de avaliação funcional, mostrando que os pacientes que não tinham nenhuma área de realce tardio, eles tinham uma melhora da capacidade funcional, uma melhora da classe funcional do pré-operatório para uma avaliação realizada 9 meses depois da cirurgia. Aqueles que tinham uma área de realce tardio que podia ser observada na ressonância magnética, eles tinham também uma melhora, sendo que alguns dos pacientes se mantiveram estáveis. Aqueles pacientes que tinham 2 áreas ou mais de realce tardio na ressonância, olhando a imagem do ponto de vista macroscópico, já tinham uma evolução funcional mais prejudicada, ou não melhoravam ou ainda podiam piorar. Dentro deste grupo, inclusive, 4 pacientes acabaram falecendo dentro deste período de acompanhamento de 9 meses. Em 2010, foi publicado um trabalho desenvolvido aqui no INCOR que mostrou que os pacientes com uma quantidade maior de fibrose miocárdica pela ressonância tinham, ao longo do período de acompanhamento de 52 meses, um período médio de 52 meses, 4 anos e 4 meses, uma pior evolução, um pior prognóstico. Esses pacientes tinham uma diminuição na sua probabilidade de sobrevida ao longo do período de acompanhamento, mostrando então o impacto prognóstico do realce tardio nos pacientes que eram submetidos à cirurgia para correção da estenose valvar aórtica. Nesse estudo também foram incluídos pacientes com insuficiência aórtica, mas nos 2 grupos houve essa relação. Especificamente falando da estenose valvar aórtica, que é o tema da nossa discussão de hoje, um outro estudo, publicado em 2011, também demonstrou que os pacientes que tinham algum realce tardio, eles tinham uma evolução pior do que aqueles que não tinham nenhum realce tardio. E aí, se o realce tardio era um realce tardio mesocárdico ou um realce tardio de padrão isquêmico,
tanto num caso quanto no outro, a evolução era pior do que naqueles que não tinham realce. Em 2017, agora falando sobre a fibrose difusa, sobre a avaliação pelo mapa T1, foram publicados esses dados na revista JACC Imaging, mostrando que aqueles pacientes que tinham o miocárdio normal eram aqueles com a menor mortalidade pós-operatória. Quando os pacientes tinham fibrose difusa, no mapa T1, essa evolução já era prejudicada depois ao longo do acompanhamento, e por fim, aqueles pacientes que tinham já imagens macroscópicas de depósito de gadolínio, ou seja, tinham realce tardio, eram aqueles com a pior evolução. Então aqui mostrando que provavelmente a fibrose difusa ela aparece como um passo anterior à fibrose focal, como um passo anterior. O aumento do ECV pelo mapa T1 é um passo que antecede a formação de áreas de realce tardio na ressonância miocárdica ao longo da evolução desses pacientes, e quanto maior a alteração, ele acaba tendo então um pior prognóstico ao longo da evolução. Em 2020, um novo trabalho, agora baseado também na análise da fibrose difusa através do mapa T1, através dos níveis de volume de distribuição extracelular do gadolínio, o ECV, em porcentagem, mostrando que quando eu comparo os 3 tercis de pacientes, um estudo com 440 pacientes, mostrando que quando eu comparo os 3 tercis de ECV, aqueles pacientes com uma quantidade maior de volume extracelular de ECV acabam tendo um prognóstico pós-operatório também pior do que os pacientes no primeiro tercio e no segundo tercis. Aqui mostrando os dois gráficos na tela, né, onde é possível verificar esta alteração na evolução ao longo dos tercis de acompanhamento. Nesse estudo em particular, quase 40% dos pacientes também tinham coronariopatia, e essa pode ser eventualmente uma limitação do estudo, porque afinal de contas também foi demonstrada a presença de fibrose difusa em pacientes coronariopatas. E aí uma das limitações acaba sendo essa questão de se realmente é relacionado apenas à valvopatia a presença de fibrose no miocárdio desses pacientes. Aqui nós temos já registrado no Clinical Trials um estudo que é um estudo futuro, cuja data de conclusão do estudo está prevista para 2024, que pretende então randomizar os pacientes para 4 grupos. Os pacientes que já têm realce tardio, sendo randomizados para cirurgia ou tratamento clínico, claro, sem ter outros critérios para já haver indicação de intervenção, e os pacientes que não têm realce tardio também aí randomizados para acompanhamento habitual ou apenas entrar num registro sem o acompanhamento do estudo. E a ideia é avaliar se ao longo do acompanhamento a gente tem aí um benefício de fazer a cirurgia antecipadamente pela presença de realce tardio. Aqui no Instituto do Coração nós temos um outro trabalho também em desenvolvimento que avalia os pacientes tanto com estenose quanto com insuficiência aórtica importante ao longo de um período de 5 anos, agora neste caso, diferente desse estudo que foi publicado em 2020, pacientes cuja presença de coronariopatia foi excluída do estudo. Então os pacientes incluídos desde que não tivessem coronariopatia importante associada, e nós estamos fazendo esse acompanhamento ao longo de 5 anos para também avaliar a probabilidade de haver uma relação entre a fibrose pré-operatória medida pelo mapa T1, pelo ECV e o IECV, e a evolução pós-operatória desses pacientes, agora sem esse fator de poder ter a coronariopatia associada. No futuro nós vamos ter então mais informações a respeito dessa relação, e essa é uma área que se estende aí muito próspera e que realmente deve dar ainda muitos frutos e trazer muitas novas informações para nos ajudar na conduta frente aos pacientes com estenose aórtica. Respondendo então à questão que trouxe essa nossa discussão, fibrose miocárdica
é um marcador prognóstico para a estenose aórtica? Nós temos evidências de que muito provavelmente sim, e estamos aguardando então estudos prospectivos relacionados a desfechos, e esse estudo do Clinical Trials vai ser o primeiro nesse sentido, para que a gente possa chegar à conclusão se a identificação da fibrose e a conduta relacionada à presença ou não dela deve entrar ou não nas diretrizes de tratamento desses pacientes. Muito obrigado.